Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula e nós vamos fazer uma análise de conta, isso mesmo. Então eu vou adiantar o que eu fiz e vou falar o que eu vou fazer. É o seguinte, eu criei uma campanha CBO, fase de testes, ou seja, comecei ela. O produto é o curso de design gráfico. E aí o que eu fiz? Coloquei R$150 para gastar por dia. E com 150, dividido por 5,49, eu poderia testar até 27 conjuntos. E ainda sobraria um troquinho para o Facebook usar. Mas eu não usei 27, eu usei 19. E em cada conjunto, o que eu fiz? Eu coloquei 2 criativos, ok? Eu sempre uso 1 ou 2 criativos para cada conjunto. Então, nós hoje vamos fazer uma análise do que aconteceu. Então, o que eu fiz? Em cada conjunto, eu estabeleci o mínimo R$6 diário, ok? Não precisa ser religiosamente R$5,49, pode ser R$6 também, pode arredondar. Então, eu obriguei o Facebook a gastar no mínimo R$6 e deixei rodando um bom tempo. O correto era já ter feito essa análise antes, mas eu deixei um tempinho até para poder fazer uma análise melhor. Quanto mais tempo, melhor a sua análise. E aí, o que eu descobri? Olha só, que legal. Alguns conjuntos tiveram gastos e não tiveram finalizações de compras, enquanto outros teve. Eu não posso me basear pelo número de compras, porque o número de compras ele é muito pouco, apenas 7. Então, a princípio, o que eu posso analisar aqui? Primeira coisa, antes de analisar conjuntos, vamos analisar anúncios. Vamos lá para o final. Eu quero saber quais são os criativos que geraram mais compras e mais finalizações de compras. E eu já descubro logo de cara que esse conjunto aqui, esse meu chegado, ele teve 3 compras, olha só. E ele também teve o maior número de finalizações de compras, 6 a 6,93. Realmente ele foi o campeão dos campeões. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar ele para todos os conjuntos. Olha só. Então aqui eu vou na campanha existente, a campanha que eu estou. Ele atualmente está no conjunto 00, eu vou adicionar para todos, certo? E eu só vou tirar ele do 00, senão ele vai ficar 2 vezes lá. E eu vou duplicar ele. E pronto. Ele está duplicado para todos os conjuntos. Vou aqui em publicar. E está prontinho. Era isso que eu queria fazer. Vamos dar uma olhada também pelo número de finalizações de compra. Pelo número de finalizações de compras, nós... Vamos lá de novo. Vamos esperar um pouquinho aqui. Vamos publicar de novo. Ok. Vamos colocar só os que estão ativos. Aí, beleza, agora sim, vai ficar mais fácil. Então vamos nos basear pelo número de finalizações de compras. Aqui nós encontramos o nosso criativo campeão e ele evidentemente foi duplicado em outro conjunto. Eu vou ver isso já já. Mas olha só, eles foram os que mais tiveram finalizações de compras. Os outros tiveram apenas 1. Então é difícil você fazer uma definição correta com base nesse número aqui, ok? Embora aqui também pelo número de compras, olha só que interessante. Realmente é muito cedo para dizer que se esses criativos são bons ou não, porque eles só tiveram uma compra, uma finalização de compra, então é complicado você definir isso. Mas esse nosso criativo campeão, já podemos começar a usar ele nos demais, ok? Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar conjunto por conjunto o desempenho. E olha só, esse conjunto aqui nós tivemos um desempenho um tanto... Vamos colocar em ordem aqui, ó. Eu vou colocar o nome... Aqui, vamos começar do 00 até o 18. Então, usando o nosso 00, nós temos aqui 2 conjuntos. E olha só, esse aqui teve 6 finalizações de compras, que é o nosso conjunto de campeão. O outro gastou 8,68 e não teve nem mesmo uma finalização de compra. Ou seja, para ele pelo menos se equiparar a esse daqui, ele tinha que ter ao menos uma finalização de compra. Porque se está custando, cada finalização de compra está custando R$6,93, então com os mesmos R$6,93 aqui nesse conjunto, eu deveria ter tido uma finalização de compra. O que eu vou fazer? Vou pausar ele. Certo? Vou pausar ele.
E agora eu vou aqui nesse número 1 e vou fazer essa mesma análise. Esse aqui foi o conjunto que eu acabei de duplicar, só que ele já tem aqui. Eu vou pausar, então não há necessidade de ter dois iguais. E olha só, aqui o Facebook gastou 2,58 apenas. E nesse de baixo ele chegou a gastar 21,52. Teve duas finalizações de compras a 10,72. Então, é até difícil dizer se esse criativo aqui ele é bom ou ruim. Porque o Facebook gastou uma grana pouca, né? E lembrando que com 6 e pouquinho eu tinha que ter uma finalização de compra. Então, eu estou tendo finalizações mais caras que o outro conjunto. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o Facebook gastar grana nesse daqui para eu saber se de fato ele é bom ou ruim. Depois que ele gastar mais de R$6, mais de 7, né, arredondando para cima, e ele não tiver nenhuma finalização de compra, eu de fato vou saber que esse conjunto, que esse criativo não é bom. Então vamos para o 2. Esse 2, olha só, ele gastou mais de R$6 nesse e R$6,66 nesse e não teve nenhuma finalização de compra. Então eu vou pausar esse aqui de baixo, certo? E eu vou fazer o seguinte, vou pausar esse aqui também, porque ele já gastou aqui aproximadamente o dinheiro que era para ter uma finalização de compra e não teve. Então eu vou deixar só o criativo campeão para testar mais uma vez. Se mesmo assim com o criativo campeão não funcionar, meu amigo, então nesse caso, aí eu vou descartar o conjunto. Então vamos no 3. Aqui é a mesma maneira, ó, gastou 17,37, não teve finalização, vou pausar. Vou deixar os dois rodando. E mais tarde analiso novamente. Mais tarde, outro dia. Aqui, eu coloquei, lembrando que eu coloquei vitalício, ok? Vitalício. Aqui eu tive um gasto de 17,33, não teve nada? Vou pausar. Esse só gastou 51, vou deixar. Vamos para o 6. Então, aqui eu gastei 17, não teve nada, vou pausar, vou deixar os dois. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me baseando pelas métricas, ok? Se eu tive... Olha só, eu parei no conjunto 6, ok? Se eu tive uma finalização a 6,93, ou seja, vamos arredondar para 7, então, em todos os conjuntos, o que eu gastei acima de 7 em um criativo e não teve finalização, eu vou descartar. Porque eu estou usando essa base, essa métrica de base como comparação, ok? Então, vamos lá no 8. Aliás, eu parei no 6, né? Vamos ver o 6. 6, 6, 6. Já pausei. Vamos para o 7. Então, olha só, gastei mais de 15 e aqui eu tive uma finalização e uma compra. Esse aqui é um caso atípico, onde eu tive uma finalização e uma compra. Só que é muito difícil dizer que isso é um resultado de sucesso, porque eu só tive um. Se eu tivesse mais finalizações de compras aqui, por mais que elas ficassem mais caras que R$7, mas eu já poderia considerar a possibilidade de deixar ela. Nesse caso aqui é difícil fazer uma análise concreta e correta. Porque às vezes esse resultado não foi pelo criativo, mas sim pelo público, que é bom. Nesse caso eu vou pausar para testar esses dois outros conjuntos e saber se é de fato conjunto ou público. Aqui no 8, esse aqui eu gastei mais de 15, vou descartar ele. Esse aqui eu gastei 3, vou deixar. Porque eu quero deixar gastando ao menos R$7 para saber se eu vou ter resultados. Olha só, esse aqui é um caso onde eu gastei R$7 e teve uma finalização de compra. Nesse caso aqui, como ele está muito próximo do meu valor ideal, do meu valor de comparação, eu vou deixar ele. Já esse de baixo já passou, 9,27, não teve nada, vou pausar. Muito bem. E aqui no 10, esse aqui teve 14, ó, já foi quase o dobro, na verdade mais do que o dobro, né? 7, 7, 14, então teve só uma finalização, vou pausar. Esse de baixo, 3,24, vou deixar. Vou para o 11. Olha só, esse gastou 17, não teve finalização, vou pausar. Esse só gastou 34, vou deixar. Vou para o 12. Então, em cada conjunto eu vou fazer uma análise. Esse aqui, ó, teve 17 e uma finalização, mas já gastou 17. Muito dinheiro. Vou pausar. O 13. Olha só que legal esse 13. Nós tivemos aqui um conjunto, um criativo que gastou 2,32. 2,37 teve uma finalização.
E olha só que palhaçada, esse meu criativo aqui, que era considerado campeão, já estava rodando aqui, gastou 16,27 e não está rodando bem. Então eu vou pausar esses dois e vou deixar apenas ele por enquanto. Quer dizer, nem sempre o criativo campeão vai performar bem em todos os públicos. Cada público tem o seu criativo diferenciado. Então, vamos aqui para esse. Olha só, esse criativo aqui gastou 17,20. Ele é o mesmo de cima, eu vou deixar então apenas esse que gastou em 37 para ver. Pode ser que o público aqui que não é tão bom. Vamos para o 15. Olha só, o meu criativo campeão já estava rodando nele antes, gastou 16,63. A minha meta é 7, então aqui já passou. E eu vou passar o de cima também, para não ficar dois iguais e também eu já testei, já sei que não funciona. Vou deixar apenas o criativo que já está. E agora aqui no 16, olha só, tive uma finalização e uma compra, só que mesmo assim é muito cedo para eu dizer que esse criativo é bom ou ruim, porque só teve uma finalização e uma compra, então eu vou deixar esses outros dois aqui, porque eu estou me baseando pelo custo por finalização. Esses dois aqui gastaram, olha só, 9 e outros 7 e não tiveram resultados, vou pausar os dois. Agora o último 18. Esse aqui teve uma finalização, mas a 17, vou pausar e vou deixar os outros dois que não gastaram quase nada. Beleza. Então, pessoal, é isso. Agora nós vamos deixar rodando aqui mais um pouquinho e nós vamos fazer essa análise novamente depois. Então, a ideia é que continue gastando dinheiro aqui nesses conjuntos e aí eu vou descobrir se de fato o ponto é o criativo ou o conjunto. Eu estou testando os dois ao mesmo tempo. Mas tem uma coisa que eu posso fazer aqui. Olha só. Esses conjuntos que já tiveram finalizações de compra, eu posso dizer para o Facebook gastar mais dinheiro neles. Então eu vou marcar eles aqui e aumentar o mínimo. Porque eles já deram alguns resultados aqui de finalização de compra em comparação com os outros que não tiveram. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir editar, eu vou aumentar o mínimo aqui deles. Vou aumentar o mínimo para R$7. Apenas R$1. Sim, porque no começo eu estou testando ainda. Eu não vou escalar, não vou aumentar minha grana de forma exponencial. E os outros aqui eu vou diminuir o mínimo. Certo? Diminuir o mínimo. Então o mínimo deles também está R$6. Eu vou diminuir aqui, eu vou colocar para... Opa, não é aqui não. Vim visualizar e editar. Vou colocar o mínimo para R$4. Certo? Pronto. E vou deixar rodando mais alguns dias. E quando eu for fazer a próxima análise, vou chamar vocês e lhe mostrar o que aconteceu. Mesmo assim, olha só que legal. O resultado aqui é interessante. Desde o dia que eu rodei até hoje, eu tive 7 compras a 55,10. Então, eu não estou tendo um prejuízo aqui. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês minha planilha. Então, eu planilho tudo que funciona, todo momento, né, o que funciona. Então, olha só, eu comecei essa campanha no dia 2, na quarta-feira. Certo? Quarta-feira. Eu só coloquei a data, e não coloquei o dia. E essa aqui, quinta. Ok, beleza. Então, eu gastei na quarta 55, foi quando eu comecei a campanha, tá? Comecei dia 2. Tive 9 aquisições, 7 boletos e 2 cartões. E tive 3 vendas, né? Ou seja, converteu um boleto só. Mas é dia 2 ainda, nesse momento ainda tem prazo. Aliás, não tem prazo, na verdade. E o faturamento foi de 343. Eu tive um lucro de 288. Então, eu tive lucro. Já no dia 3, na quinta, eu gastei 117,20. Tive 6 aquisições, 4 boletos, 2 cartões. Um dos boletos converteram e tive um faturamento de 420, lucro de 303,57. Então, olha só, mesmo que a minha campanha ainda está no começo, está performando ainda, e mesmo assim eu tive aqui lucro. Eu lucrei 288 em um dia, 303 em um dia. Isso por quê? Porque a conversão de boletos do design gráfico é muito boa, né? De 4 boletos converteu um e já valeu a pena. E também sai muitas vendas nos cartões. Então, vale muito, muito a pena, tá?
Aqui não mostrou as conversões do Facebook, mostrou total 7 e aqui apareceu mais, né? O total aqui foi mais de 7, olha só. Mas o Facebook não é perfeito aqui nas compras únicas, nem sempre aparecem todas as conversões. Por isso que você tem que planilhar, você não pode se basear aqui pelo custo de compra única aqui, exclusivamente por aqui. Você tem que planilhar para saber os seus resultados, entendeu? Aí você vai lá na Hotmart, confere, para aí sim você, com base nisso aqui, tomar suas decisões, ok? E foi com base nessas decisões que eu aumentei o meu orçamento. Eu estava com 120, né? Gastou 117 um dia e eu aumentei para 150. E eu aumentei bem pouquinho, porque eu estou no começo ainda. Não é o momento ainda de escalar o orçamento da campanha. O momento agora é de descobrir os meus melhores criativos e os meus melhores públicos. Então, essas mudanças que eu fiz foi para descobrir quais são os meus melhores públicos, os meus melhores criativos. Na próxima análise, aí nós já vamos começar a desativar conjuntos. Porque mesmo depois de eu ter jogado outros criativos nele, e mesmo assim ele não performou, então é a hora de pausar esses conjuntos e deixar continuar rodando os melhores. Nós vamos fazer aqui uma nata, vamos deixar só a nata do melhor. Só os melhores criativos, só os melhores conjuntos, e aí depois nós vamos escalar o orçamento. Então aguarde as próximas aulas aí, onde nós vamos fazer essa análise melhor com vocês. Um forte abraço.